Você já se perguntou como funcionam as hierarquias dos anjos? O que a Bíblia realmente diz sobre esses seres celestiais que habitam o nosso imaginário? Hoje, vamos explorar as classificações e funções dos anjos, desde os mais fracos até os mais poderosos, e como eles atuam em nosso mundo. Prepare-se para descobrir a ordem celestial que influencia nossas vidas de maneiras que muitas vezes não percebemos. Parte 1. O que são os anjos? Os anjos são descritos na Bíblia como seres espirituais criados por Deus. Diferente de nós, os anjos não têm corpos físicos, mas possuem uma natureza espiritual que lhes permite atuar tanto no céu quanto na terra. Eles são mensageiros e servos do Senhor, enviados para cumprir suas ordens e ministrar aos seres humanos. Citação bíblica. Em Salmos 104:4, lemos: Ele faz dos ventos os seus mensageiros e das chamas de fogo os seus ministros. Isso nos mostra que os anjos são instrumentos nas mãos de Deus. Funções dos anjos. Mensageiros de Deus. Os anjos frequentemente trazem mensagens divinas aos profetas e aos seres humanos. Um exemplo marcante é o anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus a Maria em Lucas 1, 26, 38. Essa mensagem não só alterou o curso da história, mas também trouxe esperança à humanidade. Protetores. Os anjos são designados para proteger e guiar aqueles que pertencem a Deus. Salmos 91, 11 e 12 nos diz que Deus ordena seus anjos a nosso respeito, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa proteção é um lembrete constante de que não estamos sozinhos nas batalhas da vida. Guerreiros espirituais, eles lutam contra forças malignas em defesa do povo de Deus. Em Apocalipse 12, 7 e 9, vemos Miguel e seus anjos lutando contra o dragão, simbolizando a luta entre o bem e o mal. Essa batalha espiritual nos lembra que a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças malignas que buscam desviar o povo de Deus. Parte 2. Hierarquia dos anjos. A Bíblia nos apresenta uma hierarquia angelical. Embora os detalhes exatos possam variar entre diferentes tradições, muitos estudiosos concordam em categorizar os anjos em 3 principais ordens, cada uma contendo 3 grupos. Vamos explorar cada uma delas em mais detalhes. Primeira ordem: serafins, querubins e tronos. Serafins são os anjos mais próximos de Deus, descritos em Isaías 6:2, 3. Eles adoram incessantemente ao Senhor e proclamam sua santidade. A imagem dos serafins é poderosa, com 6 asas, e eles se prostram diante da presença de Deus, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins são também responsáveis por purificar os profetas e preparar aqueles que levarão a palavra de Deus ao povo. Querubins, representados como guardiões da glória de Deus, os querubins são mencionados em Gênesis 3:24, onde protegem o jardim do Éden. Sua missão é proteger o que é sagrado e trazer a presença de Deus para mais perto dos seres humanos. Eles também são descritos como tendo múltiplas faces e asas, simbolizando a capacidade de estar em todos os lugares. Tronos. Esses anjos são associados à justiça e à autoridade divina, atuando como instrumentos do juízo de Deus. Em Colossenses 1:16, aprendemos que todos os seres celestiais, incluindo tronos, foram criados por meio de Cristo e para Ele. Eles são os portadores do trono de Deus e têm o poder de estabelecer a ordem divina. Segunda ordem: dominações. Virtudes e potestades dominações. Esses anjos estão encarregados de governar e supervisionar os anjos de ordem inferior, assegurando que cumpram as ordens de Deus. Eles têm a tarefa de estabelecer ordens e propósitos divinos nas esferas espirituais e se preocupam com os planos de Deus para as nações. Virtudes. Conhecidos por trazer bênçãos e realizar milagres em nome de Deus. Em Pedro 2:10, observamos que eles têm um papel vital na execução das promessas divinas, manifestando o poder de Deus em ações concretas. Eles também ajudam os humanos a perceberem a bondade e a beleza do mundo criado. Potestades. Esses anjos combatem forças malignas e protegem o povo de Deus contra influências negativas. Em Efésios 6:12, somos alertados sobre a luta contra principados, potestades e os governantes das trevas deste século. Eles são guerreiros na batalha espiritual, garantindo que a luz de Deus prevaleça sobre as trevas. Terceira ordem: principados, arcanjos e anjos. Principados. Eles governam nações e regiões, assegurando que a vontade de Deus seja feita na terra. Em Daniel 10, vemos um exemplo de como os principados atuam em conflitos espirituais que afetam os reinos da terra.
Eles têm a responsabilidade de dirigir e proteger os destinos das nações. Arcanjos. O termo arcanjo é usado em Judas 1:9 e refere-se a anjos de grande importância, como Miguel e Gabriel, que possuem papéis significativos nas Escrituras. Miguel é conhecido como defensor do povo de Deus e Gabriel como mensageiro que traz boas novas. Arcanjos têm autoridade sobre outros anjos e frequentemente são os que lideram as batalhas espirituais. Anjos, comumente conhecidos como mensageiros, são os anjos que atuam diretamente em nossas vidas, trazendo consolo, orientação e proteção. Em Hebreus 1:14, lemos que eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos pessoais são designados para nos guiar e proteger diariamente. 3. O papel dos anjos na vida humana. Os anjos têm várias funções descritas na Bíblia e seu papel nas nossas vidas é fundamental. Vamos detalhar algumas delas. Mensageiros de Deus. Os anjos frequentemente trazem mensagens divinas aos profetas e aos seres humanos. A comunicação divina por meio dos anjos é uma ponte entre o céu e a terra, permitindo que a vontade de Deus seja revelada.